todos bem-vindos a este painel do Diálogos ABMed na Hospitalar. Eu sou Angélica Marques, como alguém pode não saber, eu trabalho há 10 anos na ABMed, estou como gerente de assuntos regulatórios e a gente está trazendo aqui o painel Modelo Regulatório e as novas perspectivas do setor pela Inmetro, que foi preparado para trazer, na nossa jornada regulatória, o importante tema da avaliação da conformidade de dispositivos médicos, que garante a segurança dos dispositivos médicos com base em normas internacionais, como vocês também devem saber. E aí a gente vai ter a palestra do Dr. Hércules Antônio da Silva Souza, que ele é doutor em Ciências, Fisiologia pela UFRJ, com período sanduíche no Albert Einstein College of Medicine, em Nova York, nos Estados Unidos, graduação em Física com habilitação em Física Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador tecnologista em Metrologia e Qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o nosso querido Inmetro. E teremos aqui também o Gabriel Forest Carniel, que é coordenador do Comitê de Inteligência, do Comitê de Programas de Avaliação da Conformidade da ABMed. O Gabriel é engenheiro biomédico pela Universidade Federal do ABC, atuante há 5 anos na área de assuntos regulatórios de dispositivos médicos e de diagnóstico por imagem. Então, eu agradeço a presença aqui de ambos e convido o Dr. Hércules para uma fala de 20 minutos. Por favor, Dr. Hércules. Boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui, agradeço em nome do Inmetro pela oportunidade. Eu acho que eu tenho que ter um passador aqui, não é isso? Ou não? Passam para mim os slides. Perfeito. Então, na verdade, eu quero começar logo lembrando que a gente quer tratar um pouquinho sobre esse tema, né, o modelo regulatório e as novas perspectivas pelo Inmetro, mas eu me senti na obrigação de rapidamente apresentar para vocês a instituição. Muita gente aqui conhece o selo de conformidades do Inmetro, o selo do Inmetro. Na verdade, o Inmetro é uma instituição muito mais ampla, com muitas interfaces importantes. Eu não vou ter tempo de olhar para todas elas, mas só para lembrar que a gente é um Instituto Nacional de Metrologia, então toda a rastreabilidade de medições feitas no país tem o Inmetro como depositário, tem o Inmetro como referência primária. Nós também temos um papel que é exclusivo de ser acreditador, então, só para lembrar, a acreditação é uma atividade de Estado delegada a apenas um órgão da administração pública, e o Inmetro exerce esse papel. E somos também ponto focal para uma série de tratados de barreira técnica junto ao OMC. Então, o Inmetro também faz esse papel, além de tudo isso que eu já apresentei para vocês. Além disso, ele é autoridade reguladora em 2 grandes áreas. Uma delas, a metrologia legal, que tem a ver com instrumentos de medição e também com produtos pré-embalados. Quando você vai ao mercado comprar um produto que foi embalado previamente na sua ausência, tem que ter alguém para verificar se esse produto está, de fato, correspondendo ao peso, à medição estabelecida. Então, o Inmetro faz esse papel, bombas de combustível, cronotacógrafo, enfim, uma série de produtos que estão nessa linha. E a gente também tem uma atividade importante na avaliação da conformidade. Nós somos autoridade reguladora de produtos e serviços não metrológicos. Isso vem de uma lei, a Lei 9933, que estabelece, então, que a gente tem o papel de prover segurança, proteção da vida, da saúde humana, animal, vegetal, proteção do meio ambiente e também proteção de práticas enganosas de comércio, tendo como objetivo promover a segurança, a proteção da vida humana, animal e vegetal, do meio ambiente e a preservação, então, de práticas enganosas de comércio. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente, a DICONF, que é a área da qual, então, eu sou o chefe da área de regulamentação, trata basicamente de 2 grandes assuntos. Um deles é a regulamentação técnica de produtos, insumos e serviços não metrológicos, e um outro que é dar apoio à provisão de esquemas de avaliação da conformidade para outros reguladores. A gente tem aqui nesse primeiro grupo algo em torno de 147 regulamentos hoje vigentes, com 17 medidas voluntárias, que dá um escopo aí de 600 produtos no mercado. E no grupo de apoio à provisão, nós temos 34 requisitos de avaliação da conformidade, ou PAC, ou esquemas de avaliação da conformidade, como são conhecidos. Então, eu vou falar rapidamente sobre o papel do Inmetro na área da DICONF, em cada uma dessas atribuições, desses modus operandi ali, para a gente poder entender de que maneira a avaliação da conformidade é um instrumento, então, usado pelo Inmetro, especialmente na provisão desses esquemas.
Rapidamente, isso está alinhado, muito alinhado com o objetivo estratégico da instituição. Hoje nós temos um objetivo estratégico número 2 que fala de aumentar a eficiência regulatória em alinhamento à lei de liberdade econômica. Esse é um aspecto importante que o Inmetro vem perseguindo. Isso porque o Brasil não vem se posicionando de maneira muito adequada nessa questão. Esse é um dado do Fórum Econômico Mundial que mostra que, por exemplo, no nosso país é muito oneroso para a empresa cumprir requisitos da administração pública, licença, regulamento, relatórios. Olha a posição que nós ocupamos nesse ranking. A foto é de 2019, nós estamos na última posição e com tendência de crescer, né? Também não dava para ficar pior do que está, não é isso? Enfim, é muito oneroso isso no país, não só para o ambiente doméstico, e alguns de vocês conhecem isso bem de perto, como também para a questão de exportações, comércio internacional. Também há uma carga tarifária desproporcional que limita a capacidade de competição, então, desses bens importados no comércio doméstico. E aqui a gente está um pouco melhor, não tão bom quanto poderíamos estar, mas estamos na posição 135 de 141 países. E só para vocês terem ideia, essa ideia de fardo regulatório tem um ingrediente importante no custo Brasil. Quando a gente pensa em comparar o custo do Brasil com o país da OCDE, veja que há um conjunto de ingredientes que vão dar esse valor total de 1,4 a 1,6 trilhão de reais por ano, dos quais 160 a 200 bilhões são resultado de um ambiente jurídico regulatório que não é eficaz e que não ajuda a realização da atividade econômica no país. Então, em função disso, o Inmetro vem perseguindo a Lei de Liberdade Econômica, que fala de 4 decretos. Eu vou chamar a atenção para 2 deles, o licenciamento 4.0, que é o 10178, e o decreto 10139, que é o chamado decreto revisaço. Há 2 outros decretos que eu não vou ter tempo de discutir com vocês aqui rapidamente, mas a ideia dessa lei é essa: estabelecer normas de proteção à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica e dispor, então, de um Estado que haja de maneira normativa e reguladora de forma racional. Então, para vocês terem ideia, né, esse é o diagnóstico que foi feito por ocasião da lei. Há, de fato, um controle excessivo e quase irracional do Estado sobre a atividade econômica, e isso deve ser reduzido. Para produzir o quê? Racionalizar e reduzir o controle do Estado sobre tal atividade, obviamente com responsabilidade, com muito trabalho técnico de qualidade, para permitir que esse diagnóstico seja aplicado na prática. Nesse sentido, o Inmetro já vem contemplando o decreto 10178, que é um decreto que estabelece que a atividade econômica deve ser sempre antecipada de uma análise de risco. Esse decreto disse que atividades econômicas classificadas em risco leve, não deve haver do Estado nenhuma obrigação e deve haver dispensa do ato público de liberação. Risco 2, essa atividade deve ser controlada com a liberação a partir de procedimentos administrativos simplificados. E o risco 3, de fato, o Estado deve ter um controle maior para permitir aquela atividade ser realizada no país. E aí, o Inmetro realizou um trabalho grande nesse sentido, olhando para todos aqueles regulamentos que ele tem e que não constituem objeto de competência de outros órgãos, porque o Inmetro é, por assim dizer, um regulador complementar. Ele regulamenta aquilo que não pertence a outros órgãos que também têm o papel de regular. Então, nesse sentido, a gente fez um trabalho para estabelecer esses atos públicos de liberação classificados em risco 1, 2 e 3. São esses atos que estão ali: anuência, registro e registro de declaração do fornecedor para serviço. E aqui está um pouquinho da apresentação dos objetos que estão na nossa cartela. Dos 600 que eu me referi, estão ali alguns deles: o capacete, refrigerador. Eu saí de casa hoje de manhã e meu refrigerador deu problema. E eu pensei assim: vou ligar para o chefe da regulamentação do Inmetro para falar com ele sobre o tema. Então, só para vocês perceberem como o nosso escopo é muito amplo e, portanto, a gente tem que estabelecer uma lógica racional para liberar essa atividade econômica. O resultado é esse aí. Publicamos uma portaria 282 que estabeleceu, então, 11 objetos do risco 1, 25 no risco 2 e 62 no risco 3. Há uma portaria que você pode consultar se você desejar, que é a 282 de 2020.
A gente já tem produzido alguns benefícios a partir disso, ou seja, já há, portanto, uma celeridade no tempo de análise dessa solicitação por parte do setor produtivo. Isso desburocratiza e simplifica os processos e também conseguimos dispensar de registro e anuência aquilo que foi classificado no risco 1. Além disso, um outro decreto que vale a pena a gente também rapidamente passar por ele é o decreto 10.139. Esse aqui estabelece a revisão e consolidação de todos os atos normativos inferiores a decreto. A imagem daquele senhor ali, cheio de regra, que ele tem que saber para poder a atividade dele ser realizada, mostra um pouco o desafio que o Brasil ainda tem nessa área, né? Esse decreto estabelece que você deve fazer a consolidação dos seus atos, traduzindo. A gente tinha alguns objetos nossos que, para que você conhecesse a regra para cumprir aquela atividade econômica, você tinha que ler 12 a 18 portarias, que estavam publicadas ao longo de um período da história. Então, esse decreto obriga a gente a juntar esses atos normativos de maneira que o ente regulado entenda essas regras de maneira mais clara, mais objetiva e de mais fácil compreensão. Fizemos um trabalho hercúleo nessa direção, foi de fato um trabalho grande que a gente realizou, e só para vocês terem ideia, nós conseguimos reduzir em 60% o número de atos administrativos publicados pelo Inmetro, de 778 para 306, produzindo então uma simplificação e regras mais claras para ampliar a competitividade do nosso país. Então, a outra faceta da nossa atividade tem a ver com o apoio na provisão de esquemas de avaliação da conformidade. Então, lembra, o Inmetro, além de ter uma regulamentação daquilo que ele é competente em termos regulatórios, ele também provê esquemas para outros reguladores, como, por exemplo, a Anvisa, como, por exemplo, a NTT, como, por exemplo, o Senatran, como, por exemplo, outros regulamentadores que estão no mercado. Eu não vou ficar citando todos aqui, porque são muitos. Então, a gente também está trabalhando agora para criar uma posição do Inmetro que permita um entendimento melhor da nossa posição nesse sentido. E aqui também temos alinhamento com um objetivo do mapa estratégico da instituição, que tem a ver com fortalecer a atividade da avaliação da conformidade no país. Até algum tempo atrás, se tinha a ideia, e eu vou dizer isso com todo carinho, equivocada, de que apenas o Inmetro pode, de fato, prover esquemas de avaliação da conformidade. A nossa posição atual é, na verdade, fortalecer, descentralizando a governança desses esquemas, permitindo que outros reguladores, outros entes privados possam criar esquemas próprios, a partir, então, da expertise, da ajuda, da assessoria do próprio Inmetro. Então, nesse sentido, a gente tem se posicionado estrategicamente diferente do que fazíamos até então nesse sentido. E aí eu quero rapidamente passar pelo modelo regulatório do Inmetro, né, que é uma inovação que a gente estabeleceu numa portaria publicada no ano passado, que dá para a gente uma série de diretrizes que são importantes serem perseguidas por nós como instituição, que passa pela ideia de você não trabalhar mais produto a produto, mas trabalhar categoria de produto, avaliar o risco daquela atividade econômica, estabelecer requisitos essenciais, mecanismos de avaliação da conformidade adequados para cada caso. Então, isso aqui culminou numa portaria, a portaria número 30, publicada em 25 de fevereiro do ano passado, e para quem tiver interesse, lá tem um conjunto de diretrizes para esse novo modelo, e a gente tem 5 anos para implementar essa realidade, e a gente vai começar a colher os benefícios disso daqui a 5 anos. Já temos 4, porque o primeiro ano já foi, e a gente já tem trabalhado internamente para viabilizar uma abordagem adequada para os problemas que a gente enfrenta com relação ao modelo de regulamentação utilizada pelo Inmetro até então. Só para vocês terem ideia, nesse mesmo sentido, a gente está agora implementando e utilizando um projeto chamado Scheme Suporte, que é suporte ao desenvolvimento e estruturação de programas de avaliação da conformidade, né? E ele tem esse objetivo primordial,
descentralizar, fortalecer e permitir que essa governança seja feita por outros órgãos, entidades. E aí ele é um conjunto de ferramentas e serviços que auxiliam esses regulamentadores do país e outros agentes econômicos a desenvolver seus próprios esquemas de avaliação da conformidade, sempre atrelado ao SBAC, que é o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Ou seja, é para se apropriar da infraestrutura da qualidade que nós já temos no país, mas agora as regras são criadas pelo próprio regulamentador. Não mais ela é criada pelo Inmetro. O Inmetro não precisa mais ter esse protagonismo no processo. Então, só para vocês terem ideia, esse objetivo, então, do fortalecimento tem a ver com essa ideia de descentralizar e melhorar a governança, visando, então, aumentar, inclusive, a qualidade dos produtos, dos serviços que são oferecidos no nosso país. E aí, gente, esse projeto, rapidamente, ele tem 3 grandes eixos. Ele capacita, ele assessora e ele reestrutura. Então, o Inmetro quer, de fato, contribuir de maneira bastante significativa para que essas ferramentas da avaliação da conformidade sejam usadas de maneira ampla no país e possam ser usadas com a mesma, por assim dizer, qualidade, expertise, comprometimento, profissionalismo, seriedade que o Inmetro tem tratado essa questão. Então, a gente quer disseminar o conhecimento, disseminar essa possibilidade para outros reguladores e outros entes aí da atividade econômica. E aí, nós estamos já trabalhando intensamente para criar cursos EAD, então logo em breve vocês serão apresentados a essa ferramenta, eles estão quase prontos, estão saindo numa plataforma em breve, para quem quiser se interessar em entender melhor a avaliação da conformidade, isso vai ser uma ferramenta para disseminar conhecimento. A gente está criando agora também procedimentos internos para dar assessoria, para aqueles que queiram, de fato, assumir esse protagonismo, e o Inmetro pode ajudar na construção, na elaboração dos regulamentos, na criação da maneira certa de usar a ferramenta, a avaliação da conformidade por certificação, por inspeção, por declaração do fornecedor. Essa ideia que é bastante complexa, a gente quer, de fato, torná-la mais palatável para quem tiver interesse em usar essas ferramentas. E, por fim, há um conjunto de diretrizes que a gente já está construindo para ajudar no uso da avaliação da conformidade. Essa reestruturação, que é o ponto que vai nos interessar aqui, como é que o Inmetro devolve, ou por assim dizer, reestrutura o seu posicionamento com relação aos esquemas de avaliação da conformidade que estão sob a sua governança, mas que pertencem a outro regulamentador. Como é que na prática isso acontece? E eu vou dar daqui a pouco alguns casos concretos que isso já aconteceu, tá bom? E a gente quer avançar nessa direção efetivamente. Então, primeiro tem uma parte da discussão que a gente chama de negociação e uma outra parte da discussão que a gente chama de assessoria na implementação. A negociação é de fato isso, né? Reuniões em que a gente estabelece de maneira muito clara esse posicionamento do Inmetro com relação à governança desses esquemas e a gente, portanto, esgota tudo que for necessário para o entendimento da questão. Depois a gente também discorre um pouco sobre as experiências internacionais. Fizemos o dever de casa, tivemos contato com o pessoal da Austrália, com o pessoal dos Estados Unidos e percebemos que ninguém ocupa esse posicionamento de assumir esquemas de avaliação da conformidade que não são da sua competência regulatória. E a gente, portanto, entendeu que era importante também convencer de maneira amigável os nossos pares nessa direção. Além disso, tem a assessoria da própria implementação. E aqui a gente faz, de fato, um caminho para estabelecer prazos, para estabelecer a metodologia adequada, para pensar na melhor formatação, para viabilizar que essa governança seja assumida por quem de direito, acompanhado, então, de orientações gerais que a gente está sempre disposto a dar durante todo esse processo. E aí, só para vocês saberem, se é que já não tem essa informação, o Inmetro recentemente já fez esse movimento com o pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência. Há 6 PACs que são associados a equipamento de proteção individual, que agora estão sendo transferidos para resoluções próprias do Ministério. O que eles fizeram com a gente? Todo esse trabalho de negociação, assessoria, e estabelecemos uma data limite. Esse processo aqui levou 2 anos. E veja, deixa eu dizer uma coisa claramente, nós não temos apego nenhum aos nossos PACs.
Eles foram quase que, vou usar essa expressão com todo carinho, copia e cola dos nossos, sem nenhum problema. Criaram lá o regulamento geral para eles também, a semelhança dos nossos, e incorporaram isso numa resolução própria deles, assumindo a governança. Então, de fato, essa data limite que está ali está sendo respeitada, e eles já fizeram uma boa caminhada, publicando, inclusive, essas resoluções em documentos próprios. O mesmo vale para a Senatran, que foi também um caminho que a gente já fez para algumas coisas relacionadas à inspeção veicular, para você ter ideia de como é que a gente estava envolvido com tanta coisa, né? Vai do EPI até a inspeção veicular. E a gente também tem isso acontecendo para PACs voluntários, a mesma coisa, a mesma lógica. A gente também tinha PACs envolvendo aí certificação para produtos de base florestal e florestal sustentável, manejo florestal sustentável. Também uma questão que a gente não precisava mais continuar se envolvendo. Abrimos uma tomada de subsídio, discutimos a questão com a sociedade, procuramos os órgãos do governo para assumirem esse papel. Acabou que no final uma entidade privada está assumindo essa posição. O Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha um órgão do Estado fazendo esse tipo de certificação. Os países do mundo inteiro, com exceção do Brasil e da China, faziam da maneira estatal. E a gente preferiu caminhar na direção de permitir agora o próprio ente privado assumir essa posição. E aí temos outras coisas em andamento. Produção integrada agropecuária para frutas. Vocês talvez não saibam nem do que se trata, mas de fato é uma questão que a gente também tem um PAC, e sustentabilidade do processo produtivo de couro. Então também estamos aí tentando caminhar na direção de fazer a reestruturação desses PACs voluntários. Cereja do bolo, Anvisa. Nós temos também um conjunto aí de 8 PACs que estão na nossa governança e que pertencem ao escopo regulatório da Anvisa, que vai lá, né, de agulhas, chupeta, equipamentos sob regime de vigilância sanitária, transfusão, implante mamário, bico de mamadeira, preservativo masculino e seringa hipodérmica. Então a gente também está trabalhando agora, já fizemos a primeira rodada de reunião com a Anvisa para falar sobre o tema e queremos de fato fazer uma transição muito suave, muito tranquila, assessorando, fazendo tudo de maneira bastante combinada, de maneira que a sociedade não seja prejudicada, os entes regulados não sejam afetados e todo mundo continue tendo a mesma qualidade dos PACs que já vem sendo, então, construídos e elaborados pelo próprio Inmetro. Então, a ideia é caminhar também nessa direção. E nós tivemos uma preocupação, gente, nas portarias consolidadas, por isso que você está vendo essas datas ali, né? 21, 20, porque essas portarias foram novamente publicadas, juntando os atos normativos num único ato. E a gente não podia deixar de fazer isso, porque o decreto dizia que se você não consolidasse, aquele ato não perdia o poder de polícia administrativa. Então, ele também caducava se não houvesse a consolidação. Tivemos a preocupação de fazer esse trabalho sem nenhum problema. A ideia é que, junto com isso, a gente também estabeleceu de maneira muito clara no ato normativo que a Anvisa é regulamentadora da matéria, ela é aquela que é responsável pela definição, por meio de atos normativos próprios, quanto à compulsoriedade do próprio RAC. E ela também tem exclusivamente o poder de polícia administrativa. É só ela que pode fiscalizar. O Inmetro não tem esse papel, não pode exercer esse papel, e essa é uma atividade indelegável. E, por fim, cabe ao Inmetro exclusivamente, então, o uso da marca, tendo por foco o cumprimento das regras de avaliação da conformidade. Eu estou terminando para dizer o seguinte: que benefícios essa nova posição do Inmetro trará, né? O que a gente considera como elementos que nos motivam a ir nessa direção? Primeira coisa é maior autonomia e agilidade. Ou seja, o proprietário do esquema de avaliação da conformidade passa a atuar de maneira mais célere para aperfeiçoar, para revogar, para tornar aquele ato mais atualizado. O Inmetro não tem hoje condições mais de continuar administrando isso com a celeridade que deveria, porque, de fato, a nossa dificuldade para operacionalizar muita coisa é real. Então, isso ajuda a dar celeridade. Segundo, a sociedade entende melhor o papel daquele regulamentador que assume para si o papel, então, de fato, fazer a governança do seu PAC. Aumenta a efetividade da fiscalização. Para muita gente, o Inmetro poderia ou deveria fiscalizar aquele objeto, e a gente não tem esse poder delegado por lei. Então, a gente precisa também deixar esse ponto claro para que a sociedade entenda melhor o papel nosso como provedor do esquema. E, por fim,
A gente também está sempre disposto, esse processo é bem tranquilo, porque o Inmetro não vai se furtar a dar todo o suporte necessário para que essa estrutura aconteça no tempo adequado, da maneira adequada e cumprindo os ritos que forem necessários para contemplar essa reestruturação. Então, gente, obrigado pela atenção e eu termino lembrando a missão do Inmetro, que é fornecer infraestrutura de qualidade para viabilizar soluções que agreguem confiança, qualidade, competitividade aos produtos e serviços disponibilizados pelas organizações brasileiras e em benefício da prosperidade econômica e do bem-estar da nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou aqui à disposição para as perguntas. Nós que agradecemos as palavras, os esclarecimentos e as boas notícias aí do novo modelo regulatório e dessa transferência de responsabilidade dos PACs, né? A gente está aqui com o Gabriel e ele tem algumas perguntas do comitê. A gente já está estourado no tempo, claro, né? Porque a gente começou atrasado, a gente já está atrasado, né? Então a gente tem mais 10 minutos. Então, doutor Hércules, a primeira pergunta é, aproveitando aí o final da apresentação com relação à questão do PAC e tudo mais de dispositivos médicos, né? Então, de maneira prática, né, como esse novo modelo, né, irá impactar o setor de dispositivos médicos e se existe já um plano, alguma estimativa para que essa transição ocorra e como isso vai se dar, né, para que a gente se antecipe também. Então, excelente pergunta. Na verdade, tem duas questões aqui envolvidas, né? A primeira é, nós começamos agora um processo de negociação naquela linha do que eu falei das etapas do próprio projeto Scheme Suporte. A negociação é a primeira etapa do processo. A gente não quer, obviamente, tratar todo o conjunto da obra, são 8 PACs que estariam relacionados com a Anvisa, então a gente quer fazer de maneira fatiada e começar por aqueles que são mais simples. Essa é sempre uma boa abordagem para resolver o problema. E aí, uma vez que a gente consiga estabelecer um cronograma com a Anvisa, vai haver um plano de trabalho, estabelecendo de fato as próximas etapas, e aí toda aquela assessoria que está prevista, para que eles possam incorporar isso numa resolução própria. Agora veja, isso tem que ser tudo bem azeitado com a própria Anvisa, para que ela possa também participar da construção disso. Incluindo a possibilidade de que a gente reveja até a ferramenta de avaliação da conformidade. Vocês viram que a lista hoje está tudo certificação, 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 certificação. Será que é necessário usar certificação para todos os casos? A gente sabe que existem ferramentas que são talvez tão úteis quanto e que poderiam ser aplicadas para alguns casos. Então hoje a certificação se transformou uma espécie de bala de prata para muitos objetos regulamentados e a gente pode inclusive agora aproveitar para fazer uma revisitação dessa lógica. Mas eu não posso te antecipar prazo, porque isso vai depender dessa negociação com a Anvisa. Então, e a segunda questão é, como é que o modelo regulatório vai implementar? Veja, o modelo regulatório vai se circunscrever aqueles objetos que são da nossa competência legal. Esses são PACs de outros reguladores, eu não tenho como afetá-los a partir do meu modelo regulatório que está sendo agora modernizado. Mas o que vai acontecer com relação aos PACs de outros reguladores é que a nossa pretensão, a nossa caminhada é para que eles passem a ficar sob a governança dos seus respectivos reguladores. Essa é a ideia, tá bom? Tudo certo. A segunda pergunta é com relação ao cenário que nós teremos após essa migração do PAC, né? Como, por exemplo, o uso da infraestrutura da qualidade. Perfeito. E a relação também com os OCPs, a articulação, né, junto aos OCPs. Excelente pergunta, é uma pergunta que todo mundo se faz numa hora como essa, né? Como é que vai ficar o OCP, como é que vai ser a interface com eles, como é que vai ser a acreditação desses OCPs e tudo mais. Primeiro eu quero tranquilizá-los. O papel do Inmetro como acreditador continua sendo mantido. É que a gente confunde os dois papéis, né? O papel de acreditador é aquele que confirma a competência para a realização de uma determinada atividade em nome do Inmetro, continua na nossa mão. Tem uma coordenação que faz isso, a SEGECRE, que vocês conhecem bem. O que a gente está abrindo agora uma discussão com a Anvisa é a provisão das regras, a elaboração do RAC. Quem é que publica isso e quem é que tem agora a governança sobre ele?
quem passa a fazer isso são os outros reguladores, não mais o Inmetro nesse processo de negociação e reestruturação. Então, a primeira coisa é essa, não confunda os dois temas. A acreditação continua sendo realizada exclusivamente pelo Inmetro. Ou seja, continua tendo que haver da parte do Inmetro a acreditação do OCP, do laboratório, do organismo de inspeção para a realização da atividade. Qual é a regra que ele vai usar, o Inmetro como SEGECRE, para fazer valer essa acreditação? A regra é elaborada por esse documento que vai ser elaborado, então, pelo próprio regulamentador, que é a Anvisa. Veja, vou dar um exemplo concreto. Foi o que aconteceu com o Ministério do Trabalho lá e Previdência. Eles publicaram em regra própria, em documento próprio, em ato normativo próprio, aquele esquema, o PAC para eles. Esse PAC passou a ser usado pela SEGECRE para a realização da acreditação dos ACPs, dos laboratórios. Ok? Então isso não muda, essa lógica não muda. A infraestrutura da qualidade continua sendo utilizada por quem vai ser agora o regulamentador do tema. O que muda, então, é o seguinte: quem passa a ter a governança para atualização de base normativa, que é um problema que a gente enfrenta muito costumeiramente. Uma norma técnica atualiza e tem que trazer essa norma técnica atualizada para dentro do regulamento. Aí quem tem que fazer esse trabalho? O regulamentador do tema. Às vezes é o Inmetro está com outras prioridades, demora para realizar essa atividade. O regulamentador agora que assume a governança tem o papel de fazer essas mudanças da base normativa no seu regulamento, que vai ser usado então pela SEGECRE para dar o comando aos organismos acreditados. Só para vocês saberem, e eu termino com essa minha fala, no caso do pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, esse trabalho de mudança lá da regra que era usada pela DICONF e agora vai ser usada pelo Ministério, foi um trabalho super tranquilo. Por quê? Porque as regras eram as mesmas. O escopo de acreditação não sofreu alteração, porque era exatamente o mesmo daquele que havia na regra do Inmetro. Então, na verdade, é só mudar o número da portaria lá, referendar a partir do ato normativo que foi publicado agora. E veja, a gente também tem a preocupação, para terminar, porque esse mundo é muito legal, porque tem muita coisa mesmo para ser lembrada. Só para lembrar que a gente também não tem pressa. A transição acontece de maneira suave. Eu dou um tempo até maior do que o necessário para que antes desse tempo se expirar, os organismos, os ACPs, os laboratórios façam a mudança lá documental do seu escopo e possam operar agora a partir da nova regra. Vocês entendem, então, que nesse sentido não tem mudança substancial, significativa para quem opera o sistema. Na verdade, agora vai ter só vantagem na nossa visão, porque a celeridade para fazer o aperfeiçoamento, a clareza por parte da sociedade, porque na prática é isso, né, gente? O pessoal vê lá o selo do Inmetro e o pessoal confunde, é o Inmetro ou a Anvisa que regulamenta esse negócio? E aí é isso, a gente quer um pouco dar essa clareza para o movimento e deixar de fato essas responsabilidades devidamente definidas agora para a sociedade como um todo, mas o processo como um todo não muda essa lógica de usar a infraestrutura da qualidade para continuar operando no mercado. Ok. Dá tempo de mais uma? Ou não? Obrigado. Agora uma pergunta polêmica. Perfeito, sempre. Todo mundo acho que tem essa dúvida e gostaria de saber, né? Considerando os pontos trazidos aqui, né? Questão de excessividade de regulação e tudo mais, a questão do novo modelo regulatório, a questão dos aprendizados que advindos, né, da pandemia com relação à maneira de fazer a regulamentação e tudo mais. Qual a perspectiva, né, do Inmetro e talvez durante essa transição do PAC, né, com relação à retomada de auditoria remota? Excelente pergunta. Eu já tinha ideia de que ela apareceria. Então vamos lá. Vamos por parte, né? De fato, durante a pandemia, o Estado brasileiro declarou uma situação de calamidade pública que inviabilizava a realização dessas auditorias de maneira presencial. Nós publicamos uma portaria, a portaria 111, permitindo, inclusive, essa realização da auditoria remota. Depois publicamos uma complementar para dar mais prazo, porque não tinha sido resolvido ainda o problema, e a gente manteve essa situação de maneira extraordinária. Veja, o regulamento RGCP atual
ele não prevê a possibilidade de realização remota dessas auditorias. Ok? Não prevê. Então, a regra voltou ao seu mundo real. Acabou a pandemia, tiramos a situação de calamidade pública, voltamos ao mundo real. E aí, aconteceu isso, todo mundo começou a chorar. E eu, nas reuniões em que pude fazer esse tipo de conversa com várias associações e entidades e tal, expliquei que, de fato, havia uma situação extraordinária. Não havendo uma situação extraordinária, não há por que o Estado se pronunciar de maneira diferente. Veja, a gente, como regulamentador, tem que cumprir a letra fria da lei. Eu não posso fazer nada que não esteja previsto legalmente, para preservar a instituição e para também dar previsibilidade para o setor. O que a gente fez, então, na sequência? A gente abriu uma discussão interna e eu falei um pouco agora que a gente já está trabalhando, olhando para o modelo regulatório daqui a 5 anos. O que vai acontecer, né, durante esse período? Nós vamos revisitar essa questão, avaliar se ela é viável em algumas circunstâncias específicas. Mas aí, não trabalhar ela de maneira extraordinária, trabalhar ela de maneira vigente. Incorporada ao RGCP. Incorporada ao RGCP. Tem nosso apoio. Isso aí, que bom. Voto com o relator. Já sei que vocês agora não estão tão contra mim até agora, né? Nunca estivemos. Tô brincando. O fato é, a gente vai incorporar essa discussão. Eu tenho um grupo de trabalho aí, um grupo de trabalho na minha equipe, tá? Que está se debruçando sobre essa questão. Eles estão apresentando cenários que a gente vai considerar nesse novo universo do modelo regulatório modernizado do Inmetro. E, de fato, essa é uma questão que apareceu, ela precisa ser considerada, ela precisa ser incorporada no RGCP e ela precisa avaliar situações que isso pode ser, de fato, aplicado. Então, assim, eu estou dando aqui uma resposta de promessa, tá bom? É o que dá para dizer agora. Não há ainda nenhuma clareza de que caminhos nós vamos trilhar com relação ao tema, mas é um tema do qual a gente está se debruçando, entendendo práticas internacionais, avaliando como é que países do mundo estão lidando com isso e de que maneira a gente pode incorporar essas boas práticas regulatórias à nossa realidade. O fato é que a gente precisa, e eu falo isso assim com tranquilidade, repensar a ferramenta de avaliação da conformidade para que ela não seja um peso burocrático que inviabiliza a atividade econômica. Vocês entendem que isso é uma questão também que está no nosso radar. A gente quer usar a ferramenta, mas usar ela com parcimônia. Palavra que eu gosto, parcimônia, inteligência, em situações muito específicas, considerando de fato os impactos que aquilo pode produzir e resolvendo problemas regulatórios, que é uma outra questão. Que problema eu estou resolvendo de fato ao usar essa ferramenta? E é claro, ela se baseia na confiança. É isso mesmo. Esse é o modelo. E a gente precisa, portanto, repensar entre essas coisas a questão da auditoria remota e, portanto, é um ponto a ser considerado sim. Tá bom? Obrigada, doutor Hércules. Pode contar com a Abimed nessa caminhada. A gente já participou de comissão técnica, estamos dispostos aí a ajudar tanto o Inmetro como a Anvisa nessa caminhada de construção dos novos RACs que sejam bons para o paciente, bons para o setor também. E, em nome da Abimed, eu queria agradecer ao Dr. Hércules, ao Gabriel e todos vocês da plateia que participaram e trocaram conosco nessa última hora, como sempre trabalhando para a maior segurança dos dispositivos médicos. E eu queria convidar para seguirem aqui e participar do próximo painel, que é sobre pesquisa clínica e uso compassivo. Vai ser daqui a uns 10 minutinhos, a gente vai fazer um intervalo. Tá ok? Muito obrigada, gente.